Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, em que trataremos de um assunto importante relacionado à análise de falhas, que é o diagrama de Ishikawa. Esta ferramenta, ela é originária de aplicação na qualidade. Contudo, como ela busca analisar falhas, todo e qualquer assunto que envolva falhas pode exigir aí, ou pode ser auxiliado pelo uso da ferramenta diagrama de Ishikawa. Tanto é assim que, para a gestão de ativos, nós temos como alternativa à análise de falhas o uso da ferramenta diagrama de Ishikawa. Ela também é conhecida como diagrama de espinha de peixe, ou ainda diagrama dos 6 M's, ou ainda diagrama de causa e efeito. Esses são os nomes comuns que vocês podem encontrar aí na literatura, em diferentes literaturas que tratam a respeito do mesmo assunto, que é o diagrama de Ishikawa. O nome bastante famoso que deu a ele status é justamente o espinha de peixe. Por que espinha de peixe? Esse diagrama ele é um diagrama bastante gráfico, bastante visual, e ele é estruturado da seguinte forma. Ele lembra realmente uma espinha de peixe. Ou aqueles desenhos mais prematuros, né, os desenhos mais primários em relação à construção de representação de pessoas. Mas aqui lembra muito bem uma espinha de peixe. Aqui onde nós temos o que seria o equivalente à cabeça do peixe, é onde nós indicaremos a falha a ser analisada. Então, a falha ela fica indicada, fica disposta graficamente no diagrama exatamente na posição aqui na cabeça do peixe, o que seria o equivalente à cabeça do peixe. E nós colocaremos aqui atrás a causa raiz. Então, a estrutura do diagrama de Ishikawa, do diagrama espinha de peixe, ela é composta de modo que nós analisemos as possibilidades e, uma vez analisadas todas elas, seja identificada qual é, dentre as causas apontadas, a causa raiz, e essa é destacada naquela posição para que fique fácil identificarmos qual foi a causa raiz identificada pela equipe. Tá? Equipe por quê? Porque nenhuma análise devidamente profunda de uma ferramenta de gestão de qualidade, de análise de falhas, vai ser feita com indivíduos, vai ser feita com um aglomerado de indivíduos, então uma reunião de pessoas. O diagrama de Ishikawa ela exige que várias pessoas estejam juntas, fazendo compartilhamento de ideias, compartilhamento de conhecimentos, de informações, de modo que a causa raiz possa ser devidamente identificada. Então, ela exige a composição aí de uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe composta por pessoas que contenham conhecimento de diversas áreas, mas todos eles em torno daquele assunto que se pretende estudar. Então, aquela falha específica. Se eu estiver falando de uma falha de um ativo, eu preciso conhecer o ativo, conhecê-lo de forma bastante profunda, de modo a reconhecer quais as causas possíveis, quais as falhas possíveis para poder de fato contribuir. Mas, nesta equipe, pessoas entendedoras do equipamento, do ativo, podem ser advindas de várias áreas: engenharia, área de produção, área de manutenção,
mas todo mundo presente tem conhecimento sobre aquele assunto, aquele ativo em específico. Muito bem. Por que essas 6 espinhas? O que elas representam para nós? Em cada uma delas, nós vamos acoplar aqui, nós vamos associar as possíveis causas das falhas ou da falha identificada. Então, para cada linha horizontal que eu estou acrescentando, seria uma causa possível, uma causa potencial daquela falha que ocorreu. E separadas em grupos. Então, cada linha diagonal aqui, que representa uma ramificação da espinha, ela está associada a um grupo de causas possíveis. Esse grupo ele é basicamente composto da seguinte maneira, né? Ou os grupos são os seguintes: mão de obra, ou seja, falhas relacionadas ao operador, à pessoa, falhas humanas. O segundo grupo ele é materiais, ou seja, falha do material, defeitos, porosidade em solda, inclusão de material, presença de trincas, tratamento térmico mal feito, coisas relacionadas ao material, composição química. Então, tudo que estiver relacionado a material entra nessa ramificação materiais. Um terceiro grupo seria método, ou seja, procedimentos. De que modo eu realizo tal atividade? Será que o operador ele errou, mas não porque ele quis ou por uma desatenção dele, mas porque o nosso procedimento estava mal escrito, mal elaborado, não contemplava todas as possibilidades e o operador, ao segui-lo, cometeu um erro, não porque ele o cometeu, mas porque o procedimento continha esse erro e ninguém percebeu. Então essa é mais um grupo aí de análise. Um quarto grupo é a máquina. Máquina diz respeito ao equipamento, ao equipamento que está sendo utilizado para realizar a operação. Se eu estiver falando de uma falha de uma peça, então uma peça teve um acabamento ruim, teve uma dimensão fora da tolerância, é uma falha. Por que essa falha ocorreu? Porque o equipamento ele está com folga, o equipamento não está devidamente lubrificado, o equipamento sofreu um curto-circuito que danificou o sensor de posição e por isso o operador não teve o real retorno de posicionamento da peça e por isso a dimensão final acabou sendo diferente da desejada. Então são maneiras de nós analisarmos falhas relacionadas ao ativo, ao equipamento em si, à máquina. Outros dois grupos, os dois últimos grupos aqui que faltaram, são medidas, e aqui eu estou dizendo de uso de instrumentos de medição. Então, vou fazer uso aqui de paquímetros, micrômetros, súbito, para realmente aferir a medida final de uma peça. Tá? Então, eventualmente, houve uma falha porque o dimensionamento de uma peça final saiu errado, porque o blank estava errado. Então, a peça original, que foi recebida para a partir dela gerar a peça final, estava fora de medida. Ou os nossos instrumentos de medição que aferiram essa peça acusaram que a medida estava correta, sendo que ela não estava. Então houve uma falha tanto de material, então matéria-prima errada, quanto do instrumento que eu utilizei para aferir aquela dimensão. E por fim, não menos importante, meio ambiente. O equipamento sofreu um travamento enquanto eu estava utilizando
mas esse travamento foi devido a um raio que caiu no transformador e parou toda a operação. Naquele momento, entre o raio ocorrer e a resposta de parada do equipamento, dada a velocidade, a inércia do movimento, foi suficiente para que a ferramenta continuasse avançando para cima da peça por meio segundo, menos que isso, e que já foi aí um avanço por tempo suficiente para marcar a nossa peça, para gerar um defeito na peça. É possível. Meio ambiente, ele diz respeito não apenas a condições ambientais, mas também, no sentido da ecologia, mas também ao ambiente físico em que a pessoa está trabalhando, em que o ativo está instalado, em que aquela falha foi manifestada. Se eu estiver mencionando, por exemplo, o ambiente em que vocês estão me assistindo agora, ele entra em meio ambiente. Ah, estou na cozinha, estou na sala, estou no quarto, tenho uma mesa de escritório, não tenho, estou sentado na mesa da sala, estou tomando café junto do, do meu computador para poder assistir às aulas. Então, esse é o meio ambiente, onde está instalada a operação, onde tudo se passa durante a operação. Então, são esses 6 grupos. Notem que os 6 iniciados pela letra M e, portanto, daí a origem do termo diagrama 6Ms, ferramenta aí do diagrama 6Ms. Então, para cada grupo, nós vamos apontar possíveis falhas. Então, aqui eu vou ter uma falha, uma causa possível 1, uma causa possível 2, uma causa possível 3, uma causa possível 1, uma causa possível 2, e assim sucessivamente. Para cada grupo, nós vamos apontando as causas possíveis. Quando nós avaliarmos todas elas, não, realmente, de tudo que foi dito, de todas as possibilidades que poderia ter se manifestado, que poderiam ter ocorrido para gerar a falha, a mais provável é a falha número 2, lá que nós apontamos como número 2 no grupo de materiais. Então é essa que vai vir para a causa raiz. Então nós vamos entender juntos que aquela causa, perdão, é a mais promissora, é aquela que muito provavelmente ocorreu, ou é aquela que com certeza ocorreu, quando se tem de fato condições de aferir com exatidão. E ali a gente vai indicar como causa raiz. Nem sempre, a partir dessa reunião, dessa discussão, a causa raiz já vai ser identificada. A gente pode sair desse bate-papo e, pela facilidade de utilizar a ferramenta, para ela ser uma ferramenta gráfica, dá para literalmente fazermos utilizando uma prancheta diante do problema. Não precisa necessariamente ser um computador, a gente pode, com uma prancheta diante do problema, já reunir as pessoas envolvidas ou as pessoas que têm condições de contribuir, gerar o diagrama de Ishikawa, estruturar a espinha de peixe, fazer essa discussão, apontar os potenciais causadores da falha e, quando não se tem condições de, nesse momento, já sair com a resposta de quem é a causa raiz de forma automática, assinalar quais são os candidatos mais fortes, aqueles mais promissores, e analisar com mais profundidade. Então, eventualmente levar para um ensaio em laboratório para verificar se de fato o problema era de material, buscar câmeras de vigilância para verificar se o operador realmente cumpriu todo o procedimento como estava previsto. Para quê? Para eliminar possibilidades de não, aquela causa realmente não é a que a gente está buscando, é aquela outra ali. Então, mas notem que de uma quantidade bastante grande de causas possíveis, a gente se restringe a uma, duas ou três para poder analisar e até então chegarmos na causa raiz. É uma ferramenta, é um recurso que nos traz a resposta de forma relativamente rápida, bastante dinâmica, portanto, e por essa razão muito utilizada nas indústrias. Além, obviamente, dessa facilidade de ser feito por meio do uso de uma prancheta, um pedaço de papel, meia dúzia de pessoas ali reunidas em torno do problema para chegar à conclusão de forma bastante rápida e eficiente. O compartilhamento de experiências, de ideias, de conhecimentos faz com que a discussão seja bastante promissora, seja bastante
tecnicamente profunda e com isso o resultado seja bastante satisfatório. Espero que vocês tenham compreendido, tenham aproveitado. Era isso que eu queria mencionar para vocês, trazer de conhecimento. E nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!